Balaão. E como base bíblica, nós vamos ler o capítulo 31, no versículo 16, de Números. Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Senhor, no caso de Beor, pelo qual houve aquela praga na comunidade do Senhor. Também vamos ler o livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, versículo de número 14, que diz: Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a praticar a prostituição. Quando nós olhamos esta passagem de Números e também Apocalipse, nós vamos ver a seriedade da doutrina de Balaão. Porque o Senhor faz questão de registrá-la nos primeiros livros da Bíblia, ainda nos 5 primeiros, no caso do livro de Números, e faz caso de registrar também no último, no livro do Apocalipse, a igreja de Pérgamo, a terceira igreja, nos deixando aqui uma advertência para os nossos dias, dizendo que a doutrina de Balaão é uma realidade. Queiram os homens aceitar ou queiram deixar de aceitar, ouvir ou deixar de ouvir, a doutrina de Balaão está aí batendo na porta das igrejas. E, como não podíamos deixar de falar, eu quero trazer aqui o currículo de Balaão, segundo a palavra. Balaão era um profeta mercenário e gostava de ser famoso. Está lá em Números 22, versículos 5 e 6. Era um profeta obstinado, Números 22, 12 a 22. E ele foi salvo pela judeta, dizendo aí que ali estava a oportunidade de Deus para a vida dele. Números 22, 33. Era um profeta presunçoso ao querer alterar o plano de Deus. Números 23, Números 24. E nós já vamos ver o porquê da sua presunção. E aí está fundamentada a doutrina de Balaão, na sua presunção. A sua missão foi um fracasso. Lá, Números 24, 10, ele foi praticamente expulso por Balaque, porque ele não obteve Balaque o que queria de Balaão, porque Deus não deixou. Deus abençoou, o homem não poderia amaldiçoar. E também Balaão dava mau conselhos. Números 31, verso 16, que nós fizemos menção da leitura aqui. Também era habituado ao pecado e à avareza. Está lá na epístola de 2 Pedro 2,15. E em Números 31, verso 8, mataram Balaão a espada. Quando Balaão, sendo ele o detentor da espada, quando sendo ele Balaão o detentor das promessas de Deus, se volta contra a vontade de Deus, a própria espada que fazia parte da vida de Balaão se volta contra ele. O que se entende aqui? Duas coisas. A primeira, direção errada é morte pela espada. A segunda coisa, insistir no erro é morte pela espada. Diga-se de passagem, Balaão morreu no meio dos midianitas. Ao invés dele querer fazer parte do povo de Israel, se converter ao judaísmo, que era então o segmento a ser seguido, onde Deus demonstrava através de Israel uma conduta de vida, Balaão renunciou tudo isso aí. Quis ser profeta lá no mundo, quis ser profeta lá no meio dos midianitas. Balaão ocupava uma posição entre os midianitas e morava entre os idólatras. E diga-se de passagem, Balaão conhecia Deus. E isso é assustador quando alguém conhece a Deus e está lá no meio do mundo. Aleluia. Ele queria amaldiçoar a Israel pela recompensa, mas não pôde. E aí surgiu então a ideia, através de Balaão, Balaão deu a ideia de infiltrar o pecado na nação de Israel. E nós vamos ver isso aqui no decorrer da palavra. Os ensinos de Balaão a Balaque para que o povo viesse a pecar e a transgredir contra Deus. Não poderia derrotar Israel, a não ser que o próprio pecado entrasse
pela fragilidade humana. Aleluia. Foi o que Balaão fez. Infiltrou o pecado. Para você ter uma ideia, o nome Balaão significa dizer senhor do povo, ou então popular. Parece que a gente vê alguém aqui querendo ser popular, pode ser aí então síndrome de Balaão. Aleluia. Gostava de ser bajulado, e você já vai entendendo. Ao ser bajulado, ele permitiu o pecado. E nós vamos ver essa história aí, mais ou menos 40 anos depois, que Israel estava para entrar ali na terra prometida. E surge então na história Balaque contratando a Balaão para amaldiçoar a nação de Israel. Cerca de 1450 anos antes de Cristo. Aleluia. E começa então aí a história de Balaão. Balaque contrata Balaão. Quando nós olhamos aqui a palavra contratar, nós podemos ver alianças do profeta com Balaque. O perigo das alianças, o perigo dos acordos. Balaque queria que Balaão, sendo profeta, conhecedor das coisas de Deus, amaldiçoasse a nação que Deus escolheu. Aleluia. O Balaque, lá em Números 22, verso 38, Balaão fala: a palavra que Deus colocar em minha boca, essa falarei. E se observa aqui que Balaão fala: o que Deus me disser, eu vou falar. Só que Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, e Balaão não desiste. Porque o que se entende aqui, que aí está uma das doutrinas terríveis de Balaão. A insistência em querer as coisas que Deus não quer dar. E aqui nós podemos ver, então, na história de Balaque, oferecendo riquezas para honrar a Balaão, em contrapartida, Balaão amaldiçoando Israel. Nós vamos ver aqui que então Balaão ensina sacrifício a Balaque. Você vai conseguir se você fizer sacrifício. Você vai conseguir se você fizer a novena, se você fizer a semana, se você levar um amuleto, se você for no culto A, se você for no culto B, você vai levar a sua bênção. E o que Deus diz isso? Deus diz: pedi e dá-se-vos-á. Não precisa subterfúgios para arrancar de Deus uma resposta. Mas Balaão estava ensinando a Balaque aqui a fazer sacrifício, e eu provo pela Bíblia. Diz a Bíblia que Balaque construiu, por instrução de Balaão, 21 altares e sacrificou 42 animais. 3 altares. De cada vez 7, 3 vezes 7, 21 altares. De cada altar, em cada altar, 14 animais. Aleluia. 42 animais sacrificados. Balaão estava dizendo: com sacrifício nós vamos alcançar nossa vitória. Lá em Números 24, verso 11, Balaque demitiu a Balaão, porque o Balaão conta lá que Deus não ia amaldiçoar de jeito nenhum. Então Balaque se entristece com o profeta, que foi contratado para fazer e não pode fazer, porque se pudesse, se tivesse a permissividade de Deus, certamente Balaão faria. E então aqui no capítulo 24, verso 11, o Balaque faz a despedida, despede, desemprega Balaão. E parece que eu vejo Balaão agora: perdi o favorecimento, perdi a recompensa, perdi o lucro, perdi o dinheiro, eu não posso perder a riqueza. Eu vou voltar lá em Balaque e vou ensinar como ele vai vencer a nação de Israel. Aleluia. Lá no capítulo 25 de Números, verso 1, 2 e 3, o povo se prostitui a Baal Peor e morre 24 mil. Aleluia. E a maior doutrina de Balaão ainda não havia sido instaurada. Lá no capítulo 31 aparece a doutrina. Balaão dá a ideia, a doutrina diabólica, fazer com que o povo se prostituísse, como nós lemos aqui.
fazendo com que o povo se prostituísse com os ídolos e se prostituísse com as mulheres midianitas. O que a gente entende aqui? Que o pecado quer entrar na igreja. O pecado não usa armas para entrar na igreja, senão o pecado mesmo. A convivência com o pecado, o aceitar o pecado no meio da igreja. Lá no capítulo 31 de Números, como já falamos aqui, a guerra e a vingança contra os midianitas. 12.000 das tribos de Israel vão à guerra. No versículo 7, são mortos todos os homens midianitas. No versículo 9, 31 de Números, Israel leva as mulheres midianitas para o arraial. E lá no versículo 14, Moisés fica indignado porque Israel levou as mulheres. E lá no versículo de número 16, que nós lemos como introdução, a revelação foi a prostituição, a mistura com as mulheres midianitas e os seus ídolos que fez com que o povo caísse. E aqui nós vamos ver a representação da infiltração do pecado. Não dá nada, isso aí se der bem pouquinho, não tem problema. Não, isso aí é muito pouco. E nós podemos ver aqui na palavra de Deus a infiltração do pecado no meio da igreja. Na doutrina de Balaão nós podemos ver 3 coisas. A primeira, eu quero porque quero. E eu sacrifico, e com o sacrifício eu consigo. Aleluia. Basicamente é um ensino para receber a bênção pelo sacrifício. E eu quero que você observe ao redor, vê se não é isso que está acontecendo em nosso meio. Uma troca, todo mundo quer a bênção e ninguém quer o abençoador. Todo mundo quer fazer o propósito disso, o propósito daquilo. Quando Jesus disse em Mateus 7, versículo 7, pedi dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. É oração e mais nada. Não precisamos de subterfúgios, não precisamos de bengalas, não precisamos de amuletos, não precisamos de superstição e sacrifício nenhum para alcançar a bênção de Deus. Jeremias 33, verso 3 diz, clama a mim, eu vou te responder, e coisas grandes que tu ainda não sabes. A segunda coisa que nós aprendemos aqui na doutrina de Balaão, a infiltração do pecado. Ah, meu irmão, o quanto o pecado tem se infiltrado no meio das igrejas. Às vezes alguém em pecado nos púlpitos, às vezes alguém em pecado fazendo parte do corpo, e não é apontado o pecado, e não é condenado o pecado. Não estou aqui dizendo para escandalizar o pecador, não, estou falando do pecado. O pecado tem que ser tirado do meio das igrejas, só assim a igreja cresce, porque senão está lá infiltrado no pecado. E a terceira coisa na doutrina de Balaão, sem guerra, mas é espiritual, como diz lá em Efésios 6, verso 12, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, sem guerra, sem fazer força. O pecado entra através da mentira, o pecado entra através do adultério, o pecado entra através da fornicação, da lascívia, o pecado entra através das coisas do mundo, ele entra sim, aleluia. E dizer que nós não estamos a perigo, eu estou a perigo, porque a Bíblia diz, vós que estáis de pé, cuidado não caia. O que me refiro é que a igreja tem que se manter de pé e se cuidar para que o pecado não se infiltre. Aleluia. Sem guerra, mas espiritualmente falando. E aqui eu trago um ditado popular que diz, uma ovelha negra no meio do rebanho, acabará que em algum tempo terão mais ovelhas negras. É uma realidade, não é? Não haverá contaminação quando se aceita o pecado. Como que a obra vai prosperar? Essa é a doutrina de Balaão. E nós vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 14, para encerrar a nossa prática. Todavia tem algumas coisas contra ti,
É Deus falando à igreja de Pérgamo, a terceira igreja. E a palavra Pérgamo significa muitos casamentos, significa licenciosa, significa tudo pode. Uma igreja que surgiu mais ou menos 300 anos depois de Cristo e que também é uma igreja atual, porque todas as 7 igrejas são um tipo de igreja do momento. Aleluia. E Deus fala ao anjo da igreja, dizendo: tenho contra ti. Tem alguma coisa contra a igreja de Pérgamo? Tem sim. O que é que Deus tem contra? Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar prostituição. Aleluia. E lá no versículo 2, capítulo 2, verso 12 de Apocalipse, isso diz aquele que tem a espada afiada. Aquele que tem a espada afiada está dizendo que condena a doutrina de Balaão. Aquele que tem a espada afiada está condenando aonde está a doutrina de Balaão. Aleluia. Uma igreja que tem membros que estão totalmente equivocados, em pecado e que precisam ser disciplinados. Aleluia. Pela grande misericórdia de Deus, para ver se ainda se salvam e entre na eternidade com Cristo. Lá no versículo 13, segundo de Apocalipse capítulo 2, onde está o trono de Satanás? Meu Deus! A igreja de Pérgamo estava lá no trono de Satanás. E a palavra Satanás significa inimigo. Mas ainda lá tem alguém que retém a fé, diz o versículo 13. Ainda tem alguém lá que não negou a fé. E no versículo 16 diz a Bíblia: arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Segunda vez a espada, isso é Bíblia. Aleluia. Quando olhamos para a espada, nós vamos ver aqui guerra, nós vamos ver aqui juízo, e nós vamos ver aqui Deus vencendo, aleluia, aonde está a doutrina de Balaão. Aleluia. Versículo 17 de 2 de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça. Darei ao que vencer. O que? Maná, palavra, sustento, revelação da Bíblia. Deus não vai desamparar o remanescente. E ainda no versículo 17 de 2 de Apocalipse, uma pedra branca. A pedra branca significa dizer perdão, porque antigamente, para ser absolvido o réu, se colocava várias pedras num cesto, e a pedra que fosse tirada dali seria então a sentença para o acusado. Uma pedra escura, condenação, e a pedra branca seria então libertação, absolvição daquela situação. Uma pedra branca, uma nova vida. Aleluia. Vou repetir aqui a doutrina de Balaão. Eu quero porque quero, tem que ser do meu jeito. Eu quero porque quero, e se eu fizer sacrifício, eu vou alcançar. Essa é a doutrina de Balaão. Quando Deus diz: pede, eu vou te dar, bate, eu vou abrir, busca e tu vai encontrar. Mateus 7, verso 7. Como diz Jeremias 33, verso 3, clama e eu te respondo com algo mais ainda que tu não pediu, diz a Bíblia. E em segundo lugar, a doutrina de Balaão, infiltração do pecado. Se o pecado não infiltrou ainda lá, glorifica o nome do Senhor e continua. Vai vigiando, porque a doutrina de Balaão é também uma estratégica diabólica também para os nossos tempos. Não podemos ignorar esse avião. Aleluia. E a terceira coisa: pasmem os senhores, sem revólveres, sem metralhadoras, sem lanças, mas uma guerra espiritual. Entenda, meu irmão, que a doutrina de Balaão é nociva. Ela precisa ser detectada. E ela precisa ser expulsa do meio cristão. Receba essa palavra, em nome de Jesus.